Salve Maria, povo de Deus, uma excelente terça-feira a você e toda a sua família. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho desta terça-feira, Marcos capítulo 3, versículo de 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, este é minha irmã, esta é minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. É uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Caríssimos irmãos, o evangelho de hoje vem falar da família de Jesus. E mais o quanto este evangelho é desafiador, é provocativo, né? Porque os nossos irmãos evangélicos pegam este evangelho e afirmam que Jesus teve mais irmãos, que Nossa Senhora teve mais filhos, mas nós católicos na igreja nos orienta, nos ensina que Nossa Senhora não teve mais filhos, né? Aí este evangelho de hoje, se você pegar na sua Bíblia e colocar no rodapé dela lá embaixo, você vai ver o significado naquela época, o significado da palavra irmão. Significa em grego que irmão é uma pessoa próxima, ou seja, não necessariamente irmão é uma pessoa da mesma família, do mesmo sangue, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, que a gente naquela época não saía da casa dos amigos, não saía da rua e tal, a gente pegava tanta afinidade com um amiguinho que a gente começava a chamar a mãe dele de mãe também, né? Além de ser ele que chamava ela de mãe, a gente chamava de mãe porque a gente estava sempre ali quase todos os dias na casa dele, brincando, fazendo alguma coisa, a gente até comia, né? Então tinha essa afinidade. Então, naquela época de Jesus Cristo, as pessoas que eram próximas da família era tido como filho também. Por isso que a palavra irmão em grego significa pessoas próximas. Então não necessariamente esses irmãos que estavam acompanhando a Virgem Maria eram pessoas do mesmo sangue de Jesus Cristo. Tanto é que quando eles chegaram, o povo naturalmente falou: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão te procurando, estão te chamando. E Jesus na hora já fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, este é minha irmã, esta é minha mãe. Então, ou seja, se você quer fazer parte da família de Jesus Cristo, você tem que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. O ensinamento de Jesus não é um convite ao desprezo pelos nossos familiares. O Senhor jamais faria isso. Trata-se na verdade, de uma lição sobre prioridades. Para Jesus, naquele momento, a prioridade absoluta era a missão e o anúncio do reino. Nada, nem mesmo os afetos mais legítimos, poderiam atrapalhar o exercício da sua vocação missionária. Aí eu te pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Fazer parte da família de Jesus? Fazer a vontade de Deus? Porque fazer a vontade de Deus, você tem que ser, como dizia São Paulo, né? O reino dos céus é dos violentos. Então, para fazer a vontade de Deus, você tem que ser violento. Violento no sentido de não violência humana, mas violento de combater o pecado.
combater a vontade da carne, porque é uma luta. Quando você trava um combate contra a sua própria carne, é uma luta. Combater o pecado, combater o desejo carnal. Então, o reino dos céus é dos violentos. O reino do céu pertence a cada um de nós. Mas nós devemos fazer por merecer esse reino de Deus, né? Então, qual tem sido a nossa prioridade? O apego é uma realidade que precisamos combater. Não devemos viver aprisionados a nada nem a ninguém neste mundo, de forma que nossa liberdade cristã seja comprometida. Nosso único e verdadeiro apego deve ser a vontade de Deus, pois é nela que encontramos, irmãos, a nossa salvação, a nossa identidade como verdadeiros irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Paz e bem. Não se esqueçam de compartilhar.